aqui quem fala é Daniel Serra. Hoje trago para vocês um assunto relacionado ao uso do clenbuterol e o efeito rebote pós descontinuação do medicamento. Então vou te trazer a base da biologia molecular relacionada a esse efeito rebote pelo uso do clenbuterol, tá? Ou melhor, pela descontinuação após o uso do clenbuterol. Então assim, o clenbuterol ele é um fármaco simpatomimético que aqui no Brasil ele é proibido para utilização humana, tá? Então ele é utilizado para fins de tratamento de equinos com asma, por exemplo. O clenbuterol ele é uma substância beta-2 agonista. Então ele basicamente ele mimetiza as catecolaminas, como por exemplo a noradrenalina, porém é como se fosse uma noradrenalina com seletividade aumentada a um receptor adrenérgico em específico, tá? Os receptores adrenérgicos são receptores relacionados à excitação do nosso sistema nervoso autônomo simpático. Então, quando a gente tem aquela sensação de ansiedade, aquele sistema de luta e fuga, que vocês provavelmente já devem saber o que é basicamente mediado pela ação de catecolaminas associando-se aos receptores adrenérgicos. Nesse caso, ao beta-2 adrenérgico, beta-1 adrenérgico, beta-3 adrenérgico, que está relacionado à lipólise. E é justamente por isso que se utiliza o clenbuterol, por exemplo, em humanos, apesar de ser proibido aqui no Brasil, por lei, não ser regulamentado pela Anvisa, mais especificamente, por isso que se utiliza ele para fins estéticos. As pessoas utilizam o clenbuterol para emagrecer, para ter um condicionamento melhor, porque justamente ele tanto aumenta a broncodilatação, quanto também aumenta o teu gasto energético total diário, né? Por ele estar aumentando tua taxa metabólica basal. Então, basicamente, tu gasta mais caloria durante o dia e, consequentemente, tu acaba perdendo mais gordura, tá? Então, chegando num físico que o cara deseja, que o indivíduo que utilizou esse medicamento deseja, mais rapidamente, certo? E aqui, de forma introdutória, a gente vai ter os tipos de receptores adrenérgicos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o receptor adrenérgico do tipo alfa 1, que é expresso na maioria dos tecidos simpáticos e possui uma sensibilidade, vamos dizer assim, bem acentuada à própria noradrenalina, e a partir da sua ativação acaba ocorrendo a ativação da fosfolipase C. Então, basicamente, esse receptor adrenérgico está associado, por exemplo, à vasoconstrição. Quando a gente administra algum medicamento simpatomimético, a gente tem vasoconstrição mediada por esse receptor. Então, por exemplo, a noradrenalina foi lá, que é uma catecolamina endógena nossa, foi lá, se ligou no receptor alfa-1 adrenérgico. Isso vai mediar a ativação de fosfolipase 6, que vão clivar fosfolipídios, formando o aumento de diacilglicerol, DAG, e inositol trifosfatado, IP3. Consequentemente, isso vai culminar no aumento da concentração de cálcio intracelular, e mais especificamente citoplasmático. Consequentemente, a gente sabe que cálcio gera contração, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de tecido muscular, cálcio gera contração. Cálcio está associado ao processo de contração muscular. Então a gente vai ter um aumento da concentração de cálcio e, consequentemente, um aumento da contração do tecido muscular que recobre os vasos sanguíneos de maior calibre. Tanto artérias, veias, quanto arteríolas e vênulas. Beleza? Então, os receptores alfa-1A são receptores associados à contração, à vasoconstrição. É claro, tem outros pontos aí, por exemplo, a gente pode encontrar ele, por exemplo, no tecido do endométrio. Então, ele também está relacionado à contração do endométrio. O segundo ponto, receptores adrenérgicos alfa-2. São receptores encontrados, por exemplo, no trato gastrointestinal, no pâncreas, nas nossas próprias sinapses, e basicamente está associado com uma diminuição do AMPC. Se for observar, esses receptores aqui, olha, beta-1, beta-2 e beta-3, estão associados ao aumento do AMPC. Logo, a gente pode dizer que o receptor alfa-adrenérgico do tipo 2, ele é um antagonista, ele inibe a ação desencadeada pelo agonismo dos receptores beta-1, beta-2 e beta-3, porque ele vai diminuir o AMPC, enquanto o beta-1, beta-2 e beta-3 vai aumentar a concentração de AMPC. Eu vou explicar nos próximos slides, com mais detalhes, o porquê que o beta-1, beta-2 e beta-3 aumentam a concentração de AMPC dentro da célula, beleza? Então aqui,
a gente vai ter o clenbuterol, como eu havia falado para vocês aqui nesse primeiro slide, ele é um medicamento beta-2 adrenérgico, beta-2 um medicamento agonista seletivo de receptores de beta-2 adrenérgico. Então ele tem seletividade aumentada para esse receptor. Porém, isso não quer dizer que ele se ligue apenas a beta-2, ele se liga a outros receptores, porém com maior seletividade para o beta-2. Então a gente vai ter aqui o clenbuterol se ligando no receptor adrenérgico, beta-adrenérgico, tanto o beta-1, beta-2 quanto o beta-3, porém, como eu falei, com maior seletividade para o beta-2, e ele vai estar se associando a esse receptor. Isso daqui nós chamamos de cascata de sinalização dos receptores de membrana associados à proteína G do tipo S, GS, tá? Então, o clenbuterol vai se associar aqui a esse receptor de membrana, que é um receptor do tipo serpentina. Pode ver que vai ter 7 alfa-hélices aqui, com essas estruturas conectivas entre cada alfa-hélice. E a partir do momento que o clenbuterol se liga no receptor, isso gera uma alteração conformacional em uma proteína chamada proteína G, que é justamente essa estrutura bem aqui, que se encontra na face intracelular da membrana plasmática. Então, dentro da célula, a gente vai ter uma proteína chamada proteína G. Essa proteína G vai ter 3 domínios, nesse caso aqui, 3 subunidades que formam a mesma, que é a subunidade alfa, beta e gama. Essas 3 subunidades, mais especificamente a subunidade alfa, vai sofrer uma alteração conformacional pela ativação aqui do receptor mediante a ligação do ligante na parte extracelular do receptor. A gente vai ter aqui, por exemplo, vocês podem ver que essa região que seria a parte extracelular, essa região seria a parte intracelular. Então o ligante se ligou aqui, se acomodou no receptor em uma região extracelular e gerou alterações conformacionais em uma proteína na parte intracelular, que é justamente o que acontece bem aqui, tá? A gente vai ter uma alteração conformacional na subunidade alfa, ela vai se dissociar da subunidade beta e gama e vai se associar a uma enzima chamada adenilato ciclase. Quando ela se associa a uma isoforma dessa adenilato ciclase, ela vai ativá-la, gerando a clivagem do ATP, né, adenosina trifosfato, em adenosina monofosfato cíclico, mais pirofosfato, que vai ser logo degradado a fosfatos inorgânicos, beleza? Esse MPC, como eu havia falado para vocês lá, que o beta-1, beta-2 e beta-3, mediante a ligação do mediador químico, gera aumento, ele é importante para a ativação de uma enzima chamada PKA, proteína quinase A, que é uma quinase, que é uma serino-treonina quinase, ela fosforila enzimas em resíduos de serina e treonina. Essa MPC acaba ativando essa PKA. Então, por exemplo, a gente vai ter aumento de concentração de MPC, e isso vai gerar ativação da enzima PKA. Então ela vai ativar e inativar diversas enzimas. Como assim inativar? Porque vai ter enzimas que vão precisar estar desfosforiladas, ou seja, na sua forma nativa, sem o fósforo na sua estrutura, sem o fosfato na sua estrutura, para estarem ativas. Então a PK vai lá e fosforilar elas, acaba inativando-as. Enquanto outras vão precisar estar fosforiladas para estar ativadas. Então o PK vai lá e fosforila ativando-as, certo? Então a gente vai ter tanto uma ativação da PK quanto uma inativação por parte da PK em relação a outras enzimas, tá? Então nesse conceito, nesse ponto, que a PK ativa e inativa enzimas, a gente vai ter, por exemplo, a ativação de enzimas relacionadas à lipólise, a degradação de triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol. Tá? Enquanto isso, a gente vai ter também a inativação de enzimas relacionadas, por exemplo, à lipogênese, que é justamente a síntese de lipídios. A síntese, por exemplo, de triacilglicerol, alongamento de ácidos graxos, diversos processos relacionados à síntese de lipídios como um todo. Então, a gente pode dizer que o clenbuterol, ele medeia uma rota de sinalização que está associada à lipólise e inibe a rota de sinalização relacionada à lipogênese. É claro, existem outros efeitos, diversos outros efeitos mediados pelo clenbuterol, que na verdade é uma forma de mimetizar as catecolaminas endógenas, como noradrenalina e adrenalina. Como, por exemplo,
broncodilatação. Quando ele se liga no receptor beta 2, lá no pulmão, que tem maior concentração no pulmão, ele acaba gerando maior broncodilatação. Agora, por exemplo, quando ele se liga a receptores associados lá no coração, que são os beta-1 adrenérgicos, ele gera o aumento da cronotropia e ionotropia cardíaca. Consequentemente, o coração vai bater mais rápido, vai ter uma maior frequência de batimentos cardíacos, vai ter uma maior pressão, ele vai bater mais forte. Então, o clenbuterol ele medeia diversas ações. E quando ele se liga no beta-3, o receptor adrenérgico beta-3, ele vai gerar essa lipólise, que é onde que esse beta-3 ele expresso com maior magnitude no tecido adiposo. Então, a gente fala clenbuterol gerando lipólise, a gente está especificando que ele está gerando, se ligando ao receptor beta-3, beleza? E aqui a gente tem um mecanismo de dessensibilização e saturação de receptores beta-adrenérgicos. Gente, entende uma coisa. Dessensibilização e saturação são processos distintos que estão relacionados. E a questão desses dois processos é são mecanismos homeostáticos. Como assim? São formas de contrarregular a superexposição que determinados tecidos têm a um determinado ligante. Então, digamos que tenha uma superexcitação do tecido tecido adiposo, por exemplo, ou o tecido cardíaco. Bora colocar aqui muscular cardíaco. E tem muita catecolamina se ligando naquele local. Muito receptor adrenérgico sendo ativado, mediante algum ligante, independentemente se é clenbuterol ou não. Pode ser salbutamol, pode ser as próprias catecolaminas. Então, o corpo ele percebe isso através de mecanismos moleculares e simplesmente começa a diminuir a via de sinalização que geraria esse aumento da frequência cardíaca. Então a gente vai ter, por exemplo, aí formas de diminuir a atividade da rota de sinalização, a eficiência com que uma rota de sinalização evoca uma resposta biológica. Assim como a gente também vai ter a saturação, que é justamente a diminuição da densidade de receptores de determinado ligante, que tem afinidade, que um ligante tenha determinada afinidade. No caso aqui da dessensibilização e saturação dos receptores beta-adrenérgicos, a gente vai ter aqui o ligante, né, nessa primeira imagem aqui, se ligando no receptor adrenérgico, que é aquele receptor que eu falei para vocês anteriormente, um receptor serpentino associado à proteína G. E a partir desse momento ele vai gerar a dissociação da subunidade alfa, como está aqui na imagem, né? Dissociou a subunidade alfa aqui, a subunidade alfa foi dissociada e vai deixar para trás a subunidade beta e gama. Essa subunidade beta e gama, ela gera a atração de algumas enzimas chamadas de GRK, que são proteínas quinases que fosforilam receptores associados à proteína G. Então são quinases que fosforilam aqui esses receptores. Então o que ele vai fazer? Ele vai fosforilar nesse ponto bem aqui na sua unidade carboxo terminal, na sua unidade C-terminal, que é justamente onde ocorre a interação entre a proteína G e o receptor de membrana. Ele vai fosforilar, vai fazer uma hiperfosforilação, que é justamente essas bolinhas verdes aqui. E quando ocorrer essa hiperfosforilação, basicamente a proteína G não vai conseguir se associar eficientemente aqui no receptor de membrana. Logo, mesmo que o ligante se associe no receptor, na parte extracelular do receptor, não vai ter associação da proteína G ao receptor e, consequentemente, não vai ter a dissociação, a gente vê aqui nessa outra imagem, da subunidade alfa em relação à subunidade beta e gama. Ou seja, não vai ter ativação da proteína G. Então, tu vai ter o ligante se associando aqui no receptor, na face extracelular do receptor, porém não vai ter não vai conseguir estar mediando o sinal intracelular. Isso nós chamamos de dessensibilização. É como se tivesse um teclado, esse teclado está aqui, tu está clicando nas teclas, porém veio uma tesoura e cortou o cabo. Então tu não vai tá clicando nas teclas, porém não está passando informação para o computador. Entendeu? Então, a dessensibilização é isso.
em algum momento da via de sinalização, ocorreu algum processo ali que diminuiu o repasse de informação que está vindo lá de fora para dentro da célula. Tá? Então, quando a gente fala de vias de segundo mensageiro, são vias onde a gente vai ter o ligante lá fora se ligando no receptor, passando informações para o segundo mensageiro. Porém, essas informações não estão chegando no segundo mensageiro porque existe um corte de comunicação em algum momento da via de sinalização, certo? E, gente, não acaba por aí. A própria GRK é uma das proteínas que fosforila o receptor de membrana. Existem outras proteínas que vão fazer esse processo. Por exemplo, a própria PKA, que é essa proteína bem aqui que eu mostrei para vocês, que é ativada pelo aumento da concentração de MPC, inclusive faz parte da rota de sinalização do próprio clenbuterol, também vai fosforilar o receptor de membrana. Logo, a gente vai ter a própria, uma alça de retroalimentação negativa, propiciada pela própria via de sinalização do clenbuterol. Estão conseguindo captar. Então, se a gente tiver uma superativação de PKA, a gente também vai ter uma superfosforilação por parte da PKA em relação ao receptor adrenérgico, ao receptor de membrana. Beleza? E após essa fosforilação, isso acaba gerando domínios de ancoragem. Esse domínio de ancoragem são pontos de ancoramento. Porque o que acontece? O nosso corpo ele se comunica através de pistas. Então, fosforila aqui pode ser uma pista para alguma coisa. Então, vai vir uma proteína e vai se ligar nessa outra proteína fosforilada, muitas das vezes. Que vão agir como velcros moleculares. Então, tu vai ter aqui uma unidade fosforilada, vai vir uma proteína aqui que em outro momento não se associaria, mas por ter um velcro ali, ela vai lá e pum, se associa. E é justamente o que vai acontecer com a arrestina, que é uma proteína adaptadora que vai se associar aqui nesse ponto, nesse domínio carboxy terminal hiperfosforilado, porque ela vai reconhecer esse ponto esses domínios esse resíduo de aminoácido fosforilado e vai se associar mesmo. E essa restina vai recrutar outras proteínas. No caso que a gente vai ter a adaptina, que é outra proteína de adaptador, que vai gerar o recrutamento de uma proteína chamada clatrina, que são proteínas que são estruturas de proteínas que vão se associar a essa adaptina e vão formar o que nós chamamos de endossomos revestidos por clatrina. E nesse ponto que vai recrutar as clatrinas, né, para a membrana celular, vai ocorrer o sequestro receptorial do receptor de membrana. Então, tu pode observar aqui que ele vai estar aqui na membrana celular em um momento, porém, em outro momento, ele vai sair dessa membrana celular e vai ser internalizado, formando esse endossomo aqui. Tá? Logo, nós vamos ter o que nós chamamos de saturação de receptores adrenérgicos, ou, nesse caso, beta-adrenérgicos, pela superestimulação do clenbuterol sobre um tecido específico. Tá? Então, nesse ponto, gente, a gente vai ter aqui o clenbuterol gerando essa internalização desses receptores e, consequentemente, ele não vai conseguir agir. Porque o clenbuterol é uma substância bem hidrofílica. Logo, ele não consegue ultrapassar facilmente a barreira da membrana celular. Ele precisa que o receptor se localize aqui, olha, na membrana. E se ele não está na membrana, ele não consegue gerar a sua atividade biológica. Então, o clenbuterol, olha, ele vai ficar aqui, ó, ocioso, sem um receptor para qual ele tinha afinidade. Logo, esse processo aqui gera uma diminuição da resposta biológica que o clenbuterol conseguiria evocar mediante a administração do mesmo em um indivíduo X. Tá? Eu trago com mais detalhes aqui a questão da endocitose. A endocitose desses receptores beta-adrenérgicos. Então, a gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, a formação de uma vesícula. Aqui a gente vai ter o receptor. Então, isso daqui seria a parte extracelular. Essa aqui seria a parte intracelular. Tá? Só para orientar melhor vocês. Aqui seria o ligante. Esse aqui seria o receptor. Não está demonstrando aqui, mas vai ocorrer uma hiperfosforilação. Vai ocorrer a associação da adaptina. Nesse ponto, a adaptina vai recrutar as clatrinas, que são essas estruturas esverdeadas mais escuras aqui. Vai formar uma estrutura
em forma de bolha, vai gerar uma invaginação, e a partir daqui vai se associar uma outra proteína chamada dinamina, que é uma proteína que faz o estrangulamento mecânico desse endossomo. Então, até o momento, esse endossomo está associado aqui, olha, à membrana plasmática. Então, a dinamina vai lá e começa a fazer um estrangulamento mecânico, né? Estrangulamento mecânico até que o endossomo se dissocie completamente da membrana celular. E após esse momento, ocorre o desacoplamento dessas maquinárias aqui de formação de endossomos, tanto a adaptina quanto a restina, e o endossomo fica livre dentro da célula. Esse endossomo aqui, gente, como vocês podem ver nessa outra imagem aqui, ele vai poder tanto ser degradado, vai poder se associar a lisossomos e ser degradado, o conteúdo dentro da vesícula vai poder ser degradado, quanto ele vai poder, por exemplo, ser realocado aqui na membrana celular. Tá? Então ele vai poder ser, como posso dizer, reutilizado, reciclado. Tá? Uma reciclagem. Essa imagem aqui ela traz de forma um pouquinho mais detalhada o que eu acabei de mostrar. Então a gente vai ter aqui a dessensibilização, mediada pela hiperfosforilação, que aqui não mostra, né, mas já havia explicado para vocês. A gente vai ter aqui a dessensibilização, que é justamente essa hiperfosforilação aqui, olha. Ocorreu a hiperfosforilação, vai ocorrer o recrutamento da beta-restina, que eu falei para vocês anteriormente também. Beta-restina seria essa estrutura azul aqui. Se associou na parte carboxiterminal hiperfosforilada, a beta-restina vai começar a recrutar outras proteínas. A adaptina, que seria essa AP2 aqui, e posteriormente a clatrina também. Então a gente vai ter a formação da maquinária relacionada à endocitose desse receptor. E posteriormente vai ter aqui a ligação da dinamina, que vai fazer esse estrangulamento mecânico que eu havia falado aqui para vocês. Tá? Então a dinamina seria essa estrutura vermelha mais escura, a clatrina seria essa região aqui, ó. Esses Yzinho que parece um anticorpo, né? De forma representativa nos livros a gente vê dessa forma o anticorpo. Então a gente vai ter a formação do endossomo, a adaptina fazendo esse estrangulamento e a formação do endossomo. Ele podendo seguir a degradação ou o reciclamento do mesmo, tá? Que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Então esse down regulation aqui que ele fala é justamente essa degradação do receptor. Porque tu vai ter diminuição da concentração da densidade de receptores, tanto na membrana plasmática quanto dentro da célula. Então tu vai destruir os receptores, literalmente. Então down regulation está relacionado a isso. Quando a gente fala de saturação, isso não necessariamente é um down regulation, porque ele pode ser reciclado, ele pode ser reutilizado, colocando ele lá na membrana celular. Inclusive, tem alguns papers que demonstram que receptores que sofreram endocitose podem ser ativados sem a presença do ligante, de forma independente. Tá? É claro, isso é um processo que acontece com menor plausibilidade, ocorre com menor recorrência, mas pode acontecer. Então, é isso que nós chamamos de processo de taquifilaxia, que é justamente a diminuição da resposta biológica que um dado ligante consegue evocar a partir da sua sinalização em relação ao tecido, mediante sua ligação ao receptor. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, como vocês podem ver de forma esquemática, a saturação do receptor, e, consequentemente, os ligantes não conseguindo se ligar ao mesmo. Logo, a gente vai precisar ou aumentar a concentração do ligante, porque isso daqui é para ilustrar e tornar mais claramente vocês, mas não são só, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não são apenas 6 receptores, são vários receptores. E eles não vão estar todos ocupados por ligantes, tá? Então são, vamos dizer assim, 1000 receptores. A gente administra 500 moléculas de clenbuterol. A probabilidade das 500 moléculas de clenbuterol se ligar a 500 receptores é X. Para que essa probabilidade aumente, a gente vai precisar aumentar a concentração de clenbuterol. Então, quando a gente diminui a concentração de receptores aqui na membrana, a gente precisa, para que
ocorra a mesma evocação de resposta biológica que anteriormente acontecia, um aumento da concentração de clenbuterol, porque a probabilidade com que esse clenbuterol achasse os receptores em uma proporção que de fato fosse suficiente para gerar uma evocação da resposta biológica se tornou menor, porque ocorreu uma saturação dos receptores adrenérgicos, beleza? Então, a taquifilaxia é basicamente esse processo, que pode acontecer dessa forma, pode acontecer, por exemplo, também por aumento da superexpressão de enzimas que degradam o medicamento, ou diminuição das enzimas que degradam esse medicamento. Então tem várias formas de gerar taquifilaxia. Essa é uma delas, e ela acontece principalmente pela utilização de medicamentos simpatomiméticos, como o clenbuterol, salbutamol e etc. Beleza? O que a gente traz de perspectivas práticas sobre isso? Lá no início do vídeo eu ia falar tanto a perspectiva prática quanto a perspectiva da biologia molecular, a base com que ocorre esse rebote. Quando a gente fala de um atleta de fisiculturismo que utiliza o clenbuterol, é um cenário A. Quando a gente fala de um obeso que quer perder peso, é um cenário B. Apesar do fisiculturista não ser necessariamente um exemplo de saúde, até certo ponto ele, pelo menos uma grande parte, uma certa parcela, possui uma saúde cardiovascular, um desempenho cardiovascular de bom para médio. Agora, por exemplo, quando a gente pega um indivíduo obeso que está há 20 anos nessa luta, utilizando o clenbuterol, que muitas das vezes não faz nem acompanhamento por exame, nem sanguíneo, nem nada, com taxa de hematócrito elevado, dislipidemia elevada. Não que o fisiculturista também não tenha essas alterações, mas com certeza, pelo menos atualmente o que eu observo, é uma melhora, né, na procura desses atletas com os médicos. Quando a gente pega esse obeso, a gente observa que o cenário ao qual ele está inserido, ao contexto ao qual ele está seguindo pela utilização do clenbuterol, é muito mais perigoso do que, por exemplo, um indivíduo fisiculturista. Porque imagina só, um cara destreinado totalmente, não pratica atividade física, sedentário, saiba Deus como está a saúde cardiovascular, vai lá e utiliza clenbuterol. A probabilidade dele se dar mal e morrer é muito mais alta do que, por exemplo, um fisiculturista utilizando o próprio clenbuterol. É claro, gente, isso daqui não tem dados estatísticos a respeito disso. Basicamente achismo. Eu estou falando uma coisa que eu acredito que seja verdade pela minha experiência, que eu observo. Por isso que perspectivas práticas. Mas a probabilidade da merda com um gordinho, com um obeso que está vindo procurando esse medicamento sem acompanhamento médico nenhum, utilizando de forma off-label, é muito maior do que, por exemplo, com um fisiculturista, com aquele cara que faz o exame. Não precisa nem ser fisiculturista. O cara que está treinando, que treina rotineiramente, quer perder aquela gordura final ali. Então, quando a gente fala de perspectivas práticas, o cara obeso tem muito mais chance de acontecer alguma coisa que pode conduzi-lo ao quadro de óbito, né? Pode conduzi-lo ao óbito, do que, por exemplo, ao fisiculturista, que tem acompanhamento, que treina direitinho, que se alimenta de certa forma direito também e pratica atividade física regularmente, tem acompanhamento médico, de nutricionista, médico e entre outras coisas. Essa é a realidade. E outro ponto, ainda sobre a perspectiva prática. É por esse motivo que as pessoas fazem 15 dias off e 15 dias on de clenbuterol. Então as pessoas fazem um protocolo onde elas utilizam por 15 dias o clenbuterol e pausam por 15 dias e voltam novamente após esses 15 dias off, sem a utilização do clenbuterol, novamente por mais 15 dias on, e faz isso até saiba lá Deus quando. Eu particularmente julgo isso bem errado. É a realidade que eu acredito que isso seja bem errado. Porque se não conseguiu perder a quantidade de gordura necessária em 15 dias, é porque tu utilizou o clenbuterol no time errado. Eu diria que o clenbuterol não serve para quem quer perder peso aleatoriamente. Eu diria que o clenbuterol ele serve para quem
quer competir, é um fisiculturista que quer competir e perder aquela gordura final 15 dias antes do campeonato. Eu diria que o clenbuterol serve para isso. Porque vai ter um rebote de peso. Eu falei para vocês anteriormente que vai ter a saturação dos receptores. E se tem essa saturação de receptores, tu vai ter a diminuição da resposta biológica que tu conseguiria evocar com aquela concentração de medicamento, necessitando aumentar ou descontinuar. E é isso que as pessoas fazem na maioria das vezes, descontinuam. E essa descontinuação, ela na verdade, ela é seguida de um reganho de peso, muitas das vezes. Porque tua taxa metabólica sobe, tu suspende o medicamento e ela baixa. Abaixa mais do que era antes. Abaixa abaixo do basal antes do medicamento, vamos dizer assim, da utilização do medicamento. E se tu continua comendo na mesma proporção, se tu continua comendo besteira, na mesma proporção que tu consumia com a utilização do clenbuterol, naquele momento tá emagrecendo até um certo ponto, tu vai começar a engordar novamente. Que é o que acontece com gente obeso, por exemplo. Utiliza por um mês, por exemplo, clenbuterol, ou 45 dias, 15 dias on, off, on de novo, e depois entra no offzão quando eu falo do uso do medicamento. E nesse ponto ele não altera hábitos de vida. Ele diminui o consumo de besteira durante esse protocolo dele aí, dessa tentativa de emagrecimento, nesses 45 dias. Porém, após 45 dias ele volta a comer besteira pra caramba todos os dias. Não ocorre uma mudança de hábito. E a tendência é que ele ganhe esse peso, porque ele vai diminuir a taxa metabólica basal dele e vai começar a consumir besteira de novo, novamente. Então percebe que é uma junção de fatores ao qual esse cenário do obeso, tentando perder peso, utilizando clenbuterol, não é muito favorável. Já diferentemente do fisiculturista, utilizou 15 dias antes da competição, foi lá, competiu, entrou em off, na maioria das vezes, 15 dias off. Só que ele está utilizando GH, está utilizando trembolona, testosterona, e isso na maioria das vezes vai segurar legal o rebote dele. E pelo que eu observo, é tipo 3, 4 dias fora da dieta e volta. Pelo menos em alguns casos, não é em todos os casos assim, né? Em muitos casos também não acontece exatamente assim. O cara sai da competição, bum, vai comer um monte de besteira por aí por um mês inteiro, 2 semanas. Mas, em casos onde não acontece isso, a tendência é que tu segure bastante o rebote. Então quando o cara, eu já ouvi indivíduos falando, mas eu não senti rebote. Claro, né? Tá usando um monte de droga, GH, trembolona, testosterona. Agora, para o indivíduo obeso, que vai descontinuar e comer besteira pra cacete, o rebote vem aí bonito, entende? Então basicamente é isso que eu trago para vocês. Trouxe bastante a parte teórica e um pouquinho na minha perspectiva prática sobre o uso do medicamento, desse clenbuterol para fins estéticos, do uso do clenbuterol para fins estéticos. E eu espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Me sigam aí no meu canal, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo que eu posto por aqui. E me sigam também lá no meu Instagram, na minha conta do Instagram, que é o Dan Serra, tá? Lá também posto bastante conteúdo diariamente, semanalmente, para vocês estarem acompanhando, estarem se ambientando sobre assuntos relacionados tanto ao metabolismo humano, quanto à farmacologia de medicamentos utilizados no tratamento da obesidade, utilizados no fisiculturismo, em áreas afins. Beleza, galera? Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Comentem aí também. Valeu!